O que aconteceria se a morte deixasse de existir? Se as pessoas simplesmente parassem de morrer? Eu venho falar de um assunto de tal delicadeza que eu não sei se eu sou capaz de tocar. A ideia do vídeo vem desse livro, de José Saramago, As Intermitências da Morte. E é um livro que passa longe de ser um drama. Ele está mais virado para a comédia. A morte desaparece. Sim, a morte deixa de existir em um país. E as consequências são desastrosas, são estranhas, mas são interessantes de pensar. Crise nos hospitais, crise nas funerárias, crise política e vários outros conflitos. É um livro que te faz refletir muito sobre a importância e a necessidade de existir a morte, que é parte essencial no ciclo natural da vida. Mas enquanto José Saramago olhou a morte desde longe, como uma engrenagem funcionando, teve outros autores que fizeram o contrário. Eles deram um zoom. Falamos de dois livros. O Jardineiro e a Morte, de Georg Gospodinov, e O Verão em que Minha Mãe Teve os Olhos Verdes, de Tatiana Tibuliak. Desculpa a pronúncia. Georg é da Bulgária e a Tatiana é da Moldávia. Então são línguas que eu não tenho muito conhecimento sobre. O primeiro, O Jardineiro e a Morte, é um dos livros mais delicados e sensíveis que eu já li. Georg, o escritor, acompanha o pai, o jardineiro, no seu último mês de vida, e ele toca nesse assunto de uma maneira incrível, te levando página por página, te fazendo viver cada palavra com a pele arrepiada. Por exemplo, entre aspas, do que falamos quando falamos da morte? Daquele que partiu ou de nós mesmos? Da própria ausência. Ela é tão ausente que preenche cada minuto livre com a sua ausência. Sua presença, até agora, também certificava a minha própria presença, a presença da minha infância. Por sua vez, sua ausência coloca em movimento toda a engrenagem da memória. Coisas nas quais eu não pensava havia muito despertam agora. Eu as desperto para ter certeza de que tudo aquilo foi real. E é preciso reconhecer que este é um trabalho centrado tanto na memória daquele que se foi, quanto em nós mesmos, de dar sentido ao fato de que continuamos aqui quando o outro já partiu. Continuamos existindo se a última pessoa que se lembrava de nós quando crianças vai embora? Do que falamos quando falamos da morte? Da vida, é claro, e de toda sua fascinante fugacidade. Esse é um trecho do livro que mostra um pouco a dinâmica que ele leva o livro todo. O segundo livro, O Verão que Minha Mãe Teve os Olhos Verdes, ele é igual, mas completamente diferente. Eles partem de duas relações completamente distintas. Uma parte da veneração, de um amor muito forte, de uma relação muito boa entre pai e filho. E o segundo livro, ele parte de uma relação bem complicada. Olha só como é o primeiro parágrafo do livro. Naquela manhã em que eu a odiava mais que nunca, minha mãe completou 39 anos. Era baixinha, gorda, idiota, feia. Era a mãe mais inútil que já existiu. Eu olhava da janela enquanto ela esperava junto ao portão como uma mendiga. Eu a teria matado sem pensar, 2 vezes. O livro tem um começo muito forte, com um ódio gigantesco, completamente diferente do amor e da sensibilidade do jardineiro. É um livro que também relata o fim de uma vida, mas que parece que a mãe não vai fazer falta pro filho. Incluso ele deseja essa morte. Então, nos dois livros existe o aviso do fim. Os dois são casos graves de câncer e eles sabem que eles estão próximos da morte. Em um livro existe uma despedida, o desfrute dos últimos momentos entre pai e filho. No outro existe uma relação quebrada, que tem a oportunidade de se reconstruir, porque o conhecimento do fim nos traz uma vulnerabilidade e uma empatia que pode reconstruir qualquer relação. Então são dois livros
iguais, mas completamente diferentes e que eu indico cegamente para qualquer um. Bom, então temos 3 livros. José Saramago, que olha a morte como um número, como uma estatística, como uma engrenagem natural da vida. E os outros 2 que olham a morte desde muito perto. E a morte nos assusta. A morte nos faz pensar na brevidade da vida. Nos faz pensar nas pessoas próximas, nas despedidas, nas celebrações, nas conversas, nos momentos que vivemos e nos que deixamos de viver. Por isso que amar de verdade é o ato mais arriscado que existe. Amar é para os corajosos. Amar é estar vulnerável, é saber que vamos sentir saudades, que vamos ficar preocupados e que vamos sofrer por vários motivos, principalmente no caso da perda. E mesmo assim, não deixamos de amar, porque é o que dá sentido para isso que chamamos de vida. Essa foi a página número 3.